Eu acho que a gente está aqui no devaneio da festa, da parte da mais... nossa linda juventude. Da nossa linda juventude. Mas eu acho que está na hora também da gente baixar o tom, a bola e entrar também no período mais difícil que Marco enfrentou, que foi exatamente quando aconteceu vamos dizer assim, um colapso na economia, tivemos aí uma maxi desvalorização do dólar. Exatamente. E isso. Marcos Pires tinha muitos, o pai de Marcos, doutor Adrião, quem eu tive conhecimento maravilhoso, uma figura humana linda, ele, dona Creuza. Obrigado. E houve esse debacle, vamos dizer, da família, do ponto de vista financeiro, e isso, lógico, repercutiu sobretudo em Marcos Pires. E Marcos Pires, que era o rei da noite, que era o dono da festa, passou a vender telefone. Naquela época, ia estudar direito para defender meu pai, que ele não tinha com porque que pagar. Naquela época, telefone era um bem público que só era vendido pelas empresas públicas. Então, você, para conseguir um telefone, você ficava na fila. E era tão importante que declarava no imposto de renda. Declarava no imposto de renda. Era um patrimônio. Eu, para comprar o meu primeiro carro, eu dei uma parte do pagamento, eu entreguei um telefone. Aí, Marco, tem isso a contar. Eu quero saber, Marco, como é que foi esse sentimento quando você realmente percebeu, bom, agora o dinheiro acabou. Como é que foi? Abelardo, eu aprendi tanta coisa na minha vida e continuo aprendendo, mas eu sempre pensei que você tem que botar o pé e Deus bota o chão. Não se tenha fé. A vida é um ato de fé. Você tem que acreditar. E tem situações que você não pode parar para pensar. Eu estava casado já estava, a Carolina já tinha nascido, enfim, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que estudar direito, porque eu tinha feito um curso de economia no Rio, na PUC. Inclusive, eu me arrepiei todo, porque eu vi os pilares, os piloteios já da PUC naquela manifestação fantástica. Bom, mas eu ia fazer o quê? Meu pai não tinha grana, nem meus tios, nem meu avô, para pagar um advogado. Perdemos tudo, até o só não perdeu a moral. E a vergonha na cara. Mas até o jeito de andar nós perdemos. Tudo zero. Pra você ter uma ideia, eu não tinha carro mais, tinha nada. Eu ficava no ponto do ônibus, alguns amigos ou supostos amigos passavam, me viam e faziam que não viam. Até que uma vez disse, rapaz, naquele tempo eu te vi ali, mas eu pensei que você ia ficar encabulado, envergonhado, se eu parasse para lhe dar uma carona. Disse, rapaz, tu já viu o pobre ter vergonha de nada? Podia parar que eu ia na maior, sempre, mas você supera tudo isso. Você supera qualquer coisa se você tem vontade e fé em Deus. Então, o que é que eu fazia? Eu estudava à noite, meu curso de Direito. Eu, durante a semana, vendia telefone. Eu inventei aqui a bolsa de telefone. Eu não tinha um tostão para comprar telefone. Mas aí, Bug queria vender um telefone 224, que era no Miramar. E Abelardo queria comprar um telefone 224. Eu tinha um anúnciozinho no norte. Pequenininho. Minha coluna chegou a noticiar a sua bolsa de telefone. Você foi um dos poucos que me ajudou. Aí juntava, Neno Rabelo também. Aí juntava vocês dois na Telpa, transferia o seu telefone para você e eu já dizia antes, eu vou ganhar 10%. Eu adorava fazer negócio com o pobre, porque o pobre chegava lá com dinheirinho, em dinheiro, em espécie, num pacotinho. O rico dava um cheque para 30 dias, eu não tinha conta em banco. Aliás, até hoje não tenho conta corrente. Mas, naquele tempo, o rico dava um cheque, não sei, era confusão para receber. Sempre adorei coisas com pessoas mais humildes, porque são, além de muito mais sinceras, muito mais honestas. Mas vamos lá. Além disso, eu tocava um pianozinho no Elite Bar, que Maurício me arranjou para tocar na sexta e no sábado. Tocava, ganhava, sei lá, 200, 300 reais. Marco não é lá esse pianista todo, não. Mas aí, para você ver como a cidade era ruim, porque me aceitava como pianista, vamos lá. E tocava porque lá. Marco deve saber umas 10 músicas. Ele fica assim, sai de uma música, aí vai, daqui a pouco volta para aquela música. Deus faz milagre, né? E numa dessas noites chegou um cidadão que eu nunca tinha visto na vida. Eu acho essa é uma das grandes histórias, um dos grandes momentos da presença de Deus na minha vida. Todos foram, né? Lógico. Mas chegou um cidadão, um senhor já, cabeça branca. Você sabe bossa nova? Eu sabia o Wave, sabia mais garoto, sei lá, duas besteiras lá. Ele puxou uma cadeira. Samba de uma nota só. Essa aí eu sabia, então era o máximo que eu sabia. Doutor em samba de uma nota só. Vamos lá, aí tocamos lá alguma coisa. Ele pediu um vinho do Porto, nunca me esqueci, porque depois eu soube que ele não bebia há mais de 10 anos. Nessa noite ele tomou. Esse cidadão era somente, você conheceu depois na minha casa, ele era o presidente
ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Coqueijo Costa, estava instalando aqui o TRT. Nunca me esqueci disso, porque no outro dia, naquela noite mesmo, ele chamou o doutor Paulo Pires, a quem eu tenho uma devoção. Que foi o primeiro presidente do Tribunal do Trabalho aqui. Disse para o doutor, que eu não conhecia o doutor Paulo Pires, apesar de Pires nós não temos nenhum parentesco, quisera eu ter. Aí disse, aproveita esse rapaz lá. Aí o doutor Paulo olhou para mim e disse, que é isso? Mas olha como Deus é bacana. A esposa do doutor Paulo, doutora Zuíla, pessoa maravilhosa, conhecia, ela era sobrinha de Teotônio Neto, que era vizinho que era vizinho de minha mãe no Miramar. Aí ela disse, você é filho de Creuza. Virou, no outro dia, quando eu fui lá, disse, Paulo, bota esse rapaz no lugar bom. Então, eu fui contratado para o TRT, foi o único emprego público que eu tive. Só passei 6 meses. Depois eu fui me embora cuidar da vida. Mas me arrumei ali, quer dizer, que eu digo, me organizei. Eu fiquei no tribunal para ser assessor para tocar piano do ministro. Porque eu conversava com todo mundo, mas eu não tinha uma habilidade de servidor público, infelizmente, porque eu devoto uma adoração aos servidores públicos, que o Brasil deve demais a eles. Nesse tempo, eu consegui advogar para alguns juízes, para alguns servidores, e comecei a me estabelecer como advogado, não somente mais de meu pai, porque você trabalhar para cliente pobre é pedir esmola para 2. Meu pai não tinha nada. Então agora eu passei a receber um dinheirinho. E aí eu saí do tribunal, porque senão eu estava incompatível com a advocacia, e para mim essa profissão não tem, depois de ser filho de rico, não tem melhor, é ser advogado. Você pode fazer o que você sabe disso. É uma abertura que você tem fantástica. É verdade. Marcos, vamos lá, tem aí... Inclusive, Marcos foi um dos grandes expoentes do direito eleitoral. Eu fui estagiário do Zeca Porto, me lembro que a gente já foi várias vezes em tribuna e eu passava vergonha quando o Marcos começava a falar. Quem falava, Zeca começava, eu digo, agora eu me lasquei, porque Marcos Pires tem esse poder de conquistar muito fácil. Não diga isso. Agora, Marcos, me diga uma coisa, vamos lá, você estava nesse período triste, quando foi que começou a dar a volta? Foi a advocacia que lhe trouxe? Só a advocacia resolveu... Não só a advocacia, mas a advocacia principalmente. Por quê? Porque eu enxerguei uma coisa que na época ninguém viu. Eu estou falando de 84, 85. Eu acho que eu sei. Só tinha 2 pessoas trabalhando em direito eleitoral, eu e Nobel Vita. Quer dizer, só tinha Nobel Vita. Eu entrei no direito eleitoral e eu comecei a abrir uma perspectiva fantástica, porque as pessoas começaram a... Você tem que aparecer. Infelizmente, ou felizmente, a nossa profissão tem as limitações do Código de Ética que não permite você anunciar. Mas você tem como aparecer. Quem me ajudou aqui? Demais. Ganhou uma causa, não sei, tá melhor. Quando você vai procurar um advogado, você não vai procurar um cara que ninguém conhece, você vai procurar um cara que as pessoas conhecem, é o advogado. E você teve muito êxito em alguns casos emblemáticos. Eu me lembro bem porque eu participei no início desse embate na eleição de 2000, tio, de Bahia, onde foi Expedito Pereira contra Sara, esposa do Domiciano, Sara Cabral. Expedito ganhou a eleição. Expedito ganhou, mas vocês ingressaram até com ação para poder impugnar. Já era muito difícil na esfera eleitoral, não é muito fácil você tirar o mandato de quem ganhou pelo sufrágio popular, né? E Marcos, eu me lembro que era ele era do escritório dele, Carlos Germano, salvo o melhor juízo. Do outro lado era Zeca Porto, Roosevelt Vita, Carlos Fábio, veio o ex-ministro Torquato Jardim, advogada da banda de lata. E Marcos segurou, ganhou a ação, eles embromaram. Teve juiz que foi parar na imprensa, botaram exceção em cima de juiz e Marcos sozinho conseguiu essa vitória. Lembra disso, Mas Marcos? Sabe o que é que existe nisso, Abelardo? E você também faz isso? O advogado, ele não pode nunca desistir. Nunca. Aliás, ninguém pode desistir. Você ganhou de Deus o dom da vida para continuar. Deus tem uma coisa que, para mim, é um convencimento máximo. Você não saber o dia que vai morrer é a melhor coisa que existe para o ser humano, porque você se obriga a ser bom ou melhor a cada dia. Eu não sei se amanhã eu vou terminar a minha história. Então eu tenho que fazer da minha história o melhor possível. Não é para os outros lembrarem, não, mas para meus filhos e meus netos saberem que tiveram um pai ou um avô tampa, bacana. Então eu nunca desisti de nada. Eu não desisto. Na minha família, quem desistiu
eu dou um cascudo. Mas Marco, assim, me fascina, de fato, essa história. Quando eu tava comentando com meu pai vindo pra cá, que realmente a gente vai adentrando na tua história, eu vou ficando fascinado, porque meu pai diz muito, de verdade, porque meu pai, ele zela muito por uma palavra chamada perseverança. Sabe, você ser rico e acordar pobre, você tá numa cidade que era pequena, a cidade de João Pessoa era uma comunidade, na época, né? Você ser o rei da noite. E eu vi você falando no Tribunal de Contas, numa palestra lá, uma palestra muito bacana no YouTube, no TED, dizendo que vendeu sopa onde você frequentava a boate, meu amigo. A gente fazia cabeça de galo no carnaval. Cabeça de galo. Rapaz, eu fiquei fascinado com essa história. E aí, rapaz, me diz o seguinte, de onde vem essa força, meu irmão? Você necessita. A necessidade impõe qualquer reação. Você só não pode desviar de sua conduta, de sua moral, de seus convencimentos. Eu acho que tem uma palavra, para mim, a maior qualidade do ser humano, que devia ser obrigado, todo mundo aprendendo na escola, era gratidão. As pessoas que me ajudaram, não só as pessoas que alguns que nem puderam me ajudar porque nem me conheciam, mas meus amigos, até hoje, eu os reverencio todo dia, principalmente nos últimos anos eu tive muitas perdas. Eu deixei muitas perdas assim, doídas. Essa coisa da pandemia, não é verdade, Abelardo? Nossa geração, muita gente foi embora. Isso, eu comecei a contar. Murilo Paraíso, Bessange, Marco Túlio, Toninho Lacerda, Neno Rabelo, enfim. Aníbal Costa. Fred Pitanga. Fred. Pois é, cara. A mim importa. Josauro Paulo Neto já foi também. Josauro. Eu tenho que estar vivo a cada dia para reverenciar essas pessoas e fazer a imagem deles presente e que continue digna para quem não conheceu.